Oi, meu querido aluno. É, para essa questão, eu não vou ler o comando, porque ele é muito grande. Bora analisar aqui a imagem. Na imagem de número um, você pode perceber que está ocorrendo saída de substâncias da célula. Então, quando ocorre a saída de substâncias, você chama isso de exocitose. Exocitose. Então, um alimento, por exemplo, algo que a célula capturou, ou por pinocitose, na imagem de número 2, você tem, na imagem de número 2, uma pinocitose. É uma pinocitose porque ele forma um canal aqui, ó. Quando tem esse canal, você chama pinocitose. E ele aqui houve o englobamento de uma partícula aqui líquida, por isso é pinocitose. Na 3, você pode perceber aqui uma evaginação. Quando você tem essa estrutura, você chama para isso de fagocitose, que é o número 3. Então, quando o alimento é ingerido líquido ou um sólido, que é a fagocitose, esse alimento depois vai ser eliminado. E ele é eliminado pelo número 1, que é a plasmocitose, que é uma exocitose. Porque existe tipo de exocitose. Uma delas é a plasmocitose. Então, no 1 você tem uma exocitose, no 2 você tem uma pinocitose e no 3 você tem a fagocitose, que seria o número 3. Vou até escrever aqui fagocitose para vocês. E aí, bora para os itens. O esquema 1, já vou ler aqui o item 1, tá bom? Ele quer que você marque aqui, né, faça as relações. O esquema 1 corresponde ao processo de secreção celular. O esquema 1 realmente é uma secreção, está eliminando. Função heterofágica? Não, não é heterofágica. Quando a célula captura uma partícula que vem de fora, isso é função heterofágica. No caso, ele está eliminando. Isso não é função heterofágica. Isso aqui é uma exocitose. Tá bom? Então aqui está o erro. Mas bora continuar lendo. Que nos glóbulos brancos consiste na eliminação de resíduos provenientes da defesa, realmente é a eliminação. Mas só que não é função heterofágica, tá bom? Mas ele fez aqui, colocou uma palavra errada, incorreta, mas depois ele continua, mas depois ele coloca no texto uma parte correta para confundir a gente. E que invade o organismo e da digestão intracelular, função autofágica. E tem outro erro, porque se ele está digerindo algo que veio de fora, não é autofágica, é digestão heterofágica. A autofágica é quando digere algo que é de dentro. Quando digere algo de fora, você chama heterofágica. Então tem dois erros. Primeiro erro, que não é função heterofágica, quando você tem uma secreção, exocitose. E o outro erro, que quando a digestão é de algo de fora, como de uma bactéria, não é digestão autofágica, e sim digestão heterofágica. Vamos para o item 2. O esquema 1 indica a exocitose? Sim, foi o que eu falei para vocês aqui. Ó. É uma exocitose, o esquema de número 1. Tipo de transporte que consiste na eliminação de compostos contidos em vesículas para o meio exterior, a partir das fases de migração da vesícula através do citoplasma. Consiste também na fusão das vesículas com a membrana e o lançamento do conteúdo das vesículas no meio exterior, sem que haja permeabilização através da membrana. Sim, se tu for olhar aqui a imagem, ó, isso é uma vesícula aqui, ó. Isso é uma vesícula que vai se fundir com a membrana, porque isso daqui é a membrana plasmática, que ele se funde e depois elimina só a substância. Então está certo o item 2. Item 3. O esquema 2 indica a pinocitose?
Sim, ó, o 2, como eu expliquei para vocês, é uma pinocitose. Tipo de transporte que consiste na entrada de substância em solução do meio extra para o intra, ele vem de fora para dentro, tá correto. Por evaginação, não, aqui dá um erro, porque aqui não é uma evaginação. No caso aqui, ó, é uma invaginação aqui, ó. Olha a substância. Isso aqui, quando está entrando, é invaginação. A fagocitose, que é uma evaginação, ó. A fagocitose, sim, mas a pinocitose não. Ela é uma invaginação, tá bom? Invaginação. Então, esse é o erro. Nesse processo, não há gasto de energia, segundo o erro. Tem gasto de energia, sim, tá bom? Tem gasto. Então, o item 3 está errado. Vamos para o outro item, o 4. O esquema 3 indica uma fagocitose, tipo de transporte que consiste na entrada de substâncias grandes ou sólidas, por englobamento dessas a partir da emissão dos pseudópodos. Sim, se você olhar ali, e o que foi que fez a célula? Ela emitiu aqui, ó, o pseudópodo, olha só, emitiu o pseudópodo, que é essa estrutura aqui, ó, e aí ele vai ingerir a partícula. E nesse processo há gasto de energia? Sim, porque ele vai ter um movimento, vai gastar ATP. E nas células em que o material ingerido fica no interior do vacúolo alimentar, este é degradado por enzimas? Sim, porque depois que a substância, gente, é ingerida, aqui ingerida, vem o lisossomo, que tem enzimas, que vai digerir a estrutura que entrou. E a junção, no caso do lisossomo, com a substância que entrou, que você chama de fagossomo, surge uma estrutura que você chama de vacúolo alimentar, ou vacúolo digestivo, que vai digerir a substância que foi fagocitada. Beleza? Então o item 4 está correto. Item 5. A ilustração corresponde ao processo responsável pelo transporte de macromoléculas no interior da célula? Nem todos, né? Se você observar, o número 1, é uma exocitose, está saindo. Agora o 2 e o 3 estão entrando, o 2 é uma pinocitose e o 3 é uma fagocitose. Portanto, o item 5, a ilustração corresponde ao processo responsável pelo transporte de macromoléculas no interior? Sim, né? Só que o primeiro processo não está entrando, está saindo. Então está parcialmente correto isso. Aí, continuando a leitura. Extremamente importante para a defesa do organismo, esses tipos de transporte. Então, quando ele falou aqui que eles funcionam como defesa, nem todos funcionam como defesa. Nem todos. Por exemplo, a exocitose, que a saída não. Tá bom? Então tá errado o item 5. Portanto, nossa resposta vai ser 12 e 4, a letra E. Ok? Questão meio chata mesmo.